Então é isso, pessoas. Vocês lembram onde eu parei na última aula aí? A gente falou de várias coisas interessantes. Unidades de medida. Eu vou deixar essa anotação aqui, porque senão eu mesmo vou esquecer. Aí tô... Beleza. A gente falou de várias unidades de medida, né? Não, Rani, não tem não. Por isso que é importante você frequentar monitoria, frequentar o horário de atendimento, estudar com os colegas. E é por isso também que o questionário tem tentativas ilimitadas, né? Porque aí quando você faz a primeira vez lá e erra, você já entende o que você errou e você corre atrás para descobrir o que você errou, né? E para aprender como faz, é claro. Aí Sabrina vai te ajudar no horário de atendimento, eu também no horário de atendimento posso te ajudar. De preferência, peçam ajuda para Sabrina no horário dela, porque a probabilidade de fora desse horário de atendimento eu estar fazendo outras milhões de coisas, a probabilidade é gigantesca. Fala, Rani. Oi, Rani. Fala para ela tá conseguindo... Ela não está conseguindo entrar pelo Moodle, não? Porque se você às vezes copia e cola o link, ele não funciona. Fala para ela entrar pelo Moodle. Então cola o link aqui e passa para ela, uai. Pronto, passa esse link para ela aí. Então pode ser um problema lá da conexão dela, né? Às vezes ela está com a conexão ruim. A aula está sendo gravada. Se ela não conseguir assistir agora, ela assiste depois. Belezinha? Vamos nessa. Eu falei de várias unidades de medida, né? Expliquei o que era grandeza. Aí expliquei principalmente lá que grandeza é diferente de medida, né? Grandeza e medida. Estou procurando um símbolo aqui. Achei. Grandeza é diferente de medida. Uma coisa é o que dá para ser medido. A medida é um padrão que você estabelece com o mundo. E aí a gente viu que tinha dois problemas em fazer medição, né? Um dos problemas é que às vezes o padrão que a gente adotava, a medida que a gente adotava, era muito pequena ou era muito grande para o objeto que a gente queria medir, né? Quando isso acontece, aí a gente cria múltiplos e submúltiplos, né? Daquela medida. Aí a gente viu, por exemplo, que tinha um metro. O metro era a medida principal para a distância, né? Mas aí se você já estava medindo alguma coisa muito maior do que isso, 1000 vezes maior do que isso, aí ao invés de usar um metro, você usava o quilômetro, né? Ou em português, quilômetro, né?
Aí a coisa que a gente tinha aprendido, a gente aprendeu que existe uma tabela com esses múltiplos e submúltiplos, né? Aqui no caso seria o quilo, o K na frente do M, né? E a gente viu que nesse caso específico, como a medida é linear, o quilômetro ele mede 1000 vezes o metro, né? Então a gente viu também várias formas de trabalhar. A gente viu várias formas de trabalhar com esses múltiplos e submúltiplos, né? A gente viu que tinha uma tabelinha que a gente podia gravar os prefixos, né? Gravar que esse K aqui em geral significa 1000. Aí a gente viu multiplicar por 1000, né? A gente viu também que dava para trabalhar usando aquela regra de unidade, né? Se você tem uma regra que conecta, vou botar, geralmente as pessoas gravam assim, geralmente se você tem uma regra que conecta as duas unidades de medida, basta que você, principalmente se uma das unidades aqui tiver expressa com 1, aí a gente gravou também que dá para fazer isso, né? Se daqui para cá multiplica por 1000, né? Então sempre que eu quiser passar de quilômetro para metro é só multiplicar por 1000, não necessariamente 1, pode ser qualquer coisa. Então se eu tivesse 7 quilômetros, se eu quisesse passar isso para metros, só como aqui na regra que a gente desenvolveu, né? 1 para 1000, então 7 quilômetros são 7.000 metros, né? Usando a nossa regrinha, né, que a gente desenvolve. E por último, eu não fiz nenhum exercício desse tipo, mas muito provavelmente é o que vocês vão ver mais vezes. Aquela tabelinha, né, que tem os principais prefixos, né? Aí no caso da medida linear aqui do metro, aí você tem quilômetro, você tem hectômetro, né, o hectômetro, aí você tem o decâmetro, aí você tem o metro. Vocês vão ver isso com certeza, se não já viram, né? Eu estava conversando com o Zé Eduardo, que é o professor de construção rural, de construções rurais de vocês, a gente estava conversando, eu tenho certeza que essa tabelinha já deve ter aparecido por lá, tá? Então, tem várias maneiras de trabalhar com múltiplos e submúltiplos. Esse aqui era o primeiro problema. O segundo problema que aparece com relação à medida é que para a medida fazer sentido, o mundo ele tem que se organizar e decidir qual que é o padrão, né? O grande problema, número 2, é que o mundo não se decidiu. Não se decidiu por completo. Então, assim, quando você tem a maior parte do mundo usando um sistema de unidades de medida, você tem alguns outros países, que eu não vou dizer quem são, que usam um sistema de medida diferente, né? Então, o padrão dele é diferente do padrão do resto do mundo. O problema principal é que a maioria dos insumos agrícolas, por exemplo, ferramentas e esse tipo de coisa, são produzidos por esses países diferentes. Mas não vai ter, o que a gente vai ter que acabar fazendo é trabalhar com duas unidades de medidas diferentes para a mesma grandeza, né? Então, por exemplo, a gente pode medir para distâncias. A gente tem o caso mais básico, que é o caso do centímetro para polegada, né? Quando o mundo não se decide por completo sobre o padrão, o que você vai ter é isso aqui, dois sistemas de medida, ou seja, dois padrões para medir a mesma coisa. O que vai acabar acontecendo é que você vai ter que decorar, entre aspas, regras de conversão. Dá para decorar todas? É muito impossível, né? É muita coisa para medir. Mas é importante que aquelas que você use mais, né, você lembre, né? Por exemplo, aqui a gente tem centímetros, né? E esse IN aqui é de polegadas, tá? Em inglês é o tal do inches.
Tá? E aí você tem que saber uma regra de conversão de centímetro para polegada. Eu não sei se vocês já viram, né? Chave de boca, parafuso, prego, todos eles são medidos em polegadas. A gente vai numa loja de material de construção. Tubulação agora não está mais sendo assim, né? Mas antigamente a tubulação vinha em polegadas também, um tubo de 3/4, 3/4 de quê, né? 3/4 de polegada, né? Um tubo de meia polegada, chave de boca, geralmente é em polegadas, enfim. A regra de conversão que a gente vai ter que saber. Antes de continuar, eu vou escrever aqui a regra de conversão, que não é difícil. 1 polegada equivale aproximadamente a 2,54 centímetros. Caraca, Mororó, tu é brabo mesmo, decorou isso, hein? Na verdade, decorei mesmo, de tanto fazer, acabei decorando. Ah, você decorou tudo? De jeito nenhum. Polegada a gente trabalha bastante aqui. Antes de continuar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Isso aqui faz sentido? Isso que eu estou falando para vocês? Quando eu falo assim, medida de polegada e tal. Digita 1 aí se faz sentido. Massa, legal. Diferente que bom, que bom. Diferente aqui dos múltiplos e submúltiplos, você tinha vários métodos para fazer conversão, né? Você podia usar a tabelinha, podia decorar que o K vale 1000, por exemplo. Aqui, quando você está trabalhando com unidades diferentes, o melhor mesmo é gravar a regra de conversão, né? Porque aqui agora você sabe que para passar de polegada para centímetro é só multiplicar por 2,54. Porque daqui para cá multiplicou por 2,54. Agora, ao contrário, se para cá eu multipliquei, né? Ao contrário eu dividi. Então, assim, um exemplo bem simples. Já foi questão de avaliação minha, a primeira questão de uma avaliação, passe, eu não sei quanto que era, mas enfim, passe 10 polegadas para centímetros, né? Como a gente sabe aqui a regra de conversão, né, que 1 polegada vale 2,57, ficou muito fácil. Vou botar 12 polegadas para centímetros, tá? A conta que você tinha que fazer na calculadora, poderia fazer na mão, é óbvio, mas a conta que você tinha que fazer seria o quê? 12 vezes 2,54. Eu vou arrumar isso aqui para vocês não se perderem. Mororó, o que você está fazendo é uma regra de 3? Basicamente. Só que eu não gosto de fazer aquele negócio de multiplicar cruzado, eu acho que dificulta mais ainda a vida de vocês. Enquanto eu puder fugir daquilo, tá? Eu vou fugir. Então, eu estou botando aqui 2,54 centímetros equivale a 1 polegada. Então, o sentido da conta que a gente faz aqui é a mesma conta que a gente tem que fazer lá. Como assim? Que sentido de conta, Mororó? 1 polegada... Esse 1 polegada aqui, ele virou 2,54 centímetros via multiplicação, tá? Então, para passar de polegada para centímetro, você multiplica por 2,54. Então, aqui é uma conta de vezes. Eu vou fazer letra grande, depois eu diminuo. Você multiplica por 2,54. Se vocês estiverem entendendo o que eu estou falando... Vocês não vão ter dificuldade em fazer isso aqui que eu vou escrever agora, mas não exatamente agora, porque eu esqueci de fazer mais uma setinha para cá. Se de 1 para 2,54 você multiplica por 2,54, então ao contrário você está dividindo, né? Então você está aqui dividindo, vou botar a barrinha mesmo, por 2,54. E aí você não precisa ficar fazendo regrinha de 3 toda hora, pelo menos não para conversão, né? Se você sabe a equivalência de um para outro,
Você já sabe que para passar de polegada para centímetro é só multiplicar por 2,54 e para passar de centímetro para polegada é só dividir por 2,54, tá? Então nesse exemplo aqui a resposta era para acabar com a questão, né? A solução dessa questão era simplesmente pegar 12 que está em polegadas e passar para centímetros multiplicando por 2,54. A gente tem aí, dava para fazer na calculadora, dá para fazer na mão, enfim. Acho que essa não é a preocupação principal de vocês, né? Eu não quero saber se vocês sabem fazer continhas ou não. Eu quero saber se vocês sabem fazer conversões, né? Então aqui no caso você pode fazer na calculadora tranquilamente e dá 30,48 polegadas, aliás, centímetros. Uma questão simples, se eu não me engano, era a primeira questão de uma avaliação do ano passado, tá? Coisa bem legal, já ganhava um pontinho aí, 30,48, isso aí, Jaque, sem estresse. Então, o que eu vou fazer agora é passar para vocês várias regras de conversão. A gente já fez algumas, né? Na aula passada, a gente já fez distâncias, distância a gente fez agora. Tem mais coisa? A gente tem, por exemplo, a jarda, né? Mas eu não vou adentrar em todas as regras de conversão, não. Tipo, a principal, eu acho que é essa. Tem a milha também, né? Você usa muito nos Estados Unidos e, se eu não me engano, usa na Inglaterra também, que é 1,6 km, se eu não me engano. Mororó, como é que eu faço para descobrir uma regra de conversão dessa, assim, se eu não tiver nenhum livro na mão? É só você dar um Google, né? Você pode digitar lá no Google assim, quanto vale 1 milha em quilômetros? E aí facinho, a primeira linha que ele vai te dar vai ser a primeira linha que ele vai te dar vai ser a regra já de conversão, né, de milha para quilômetro. Ainda vai escrever um textinho embaixo parecido com esse que eu estou falando aqui agora. A gente viu conversão de áreas. Lembrando que aqui eu não estou falando de múltiplos e submúltiplos, mas nesse caso específico, se fosse 1 quilômetro quadrado, né? Eu vou apagar isso aqui, mas é só para a gente relembrar um pouco. 1 quilômetro quadrado não seriam 1.000 metros quadrados, né? Por quê? Porque essa medida não é linear, ela é bidimensional, né? Mede 2 dimensões. Então, para cada dimensão que você aumenta, você duplica ou triplica o número de zeros, né? Então, como aqui está elevado ao quadrado, então ao invés de 1.000 metros quadrados, isso aqui é 1 milhão de metros quadrados, né? Porque o K geralmente significa 1.000. Ah, que bom, Ildete, que bom, que bom. Venha sempre. 1.000, ao invés de 1.000, você tem 1 milhão, né? Porque dobra a quantidade de zeros na hora de conversão. Mas isso não é o que eu quero falar agora, não é de múltiplo, é de outra unidade de medida. Uma que a gente pode usar, que a gente pode e vai usar muito, é 1 hectare, a gente já falou disso na aula passada, que equivale a 10.000 metros quadrados. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de área. Acho que não, falei do que a gente falou sobre isso. A gente falou de massas também, né? Que a gente chama de peso. Massa. A gente viu uma arroba que equivale a 15 quilos, tá? Aqui arroba geralmente é usado... O arroba é geralmente usado em pesagem animal, né? A diferença é que na prática, quando você fala de pesagem de animal, que vai ser consumido, né? Geralmente a pessoa usa quilos, eu não lembro qual especificamente que usa, né? Mas usa um para falar do peso vivo do animal e o outro para fazer só a pesagem da carcaça, né? Ou seja, você tira a parte que você não vai consumir e aí
pesa em arrobas. Arroba usa para isso e quilos usa para outra coisa. Enfim, mas aqui entre nós em matemática a gente precisa saber que uma arroba equivale a 15 quilos, a gente falou sobre isso. Deixa eu ver, eu anotei aqui algumas outras. Essa aqui é muito importante. A gente tem que ver também. A gente tem que ver também pressão. Quem tem aí sua motinho, ou está dirigindo um carro, ou já pegou um carro emprestado de alguém e tal para dirigir, foi fazer a calibração do pneu. Foi lá fazer a calibração do pneu, né? Aí botou lá aquela maquininha lá, botou geralmente, se for carro, botou entre 30 e 35, né? Mas como vocês vão ter que calibrar pneu de trator também, aí esse número vai ser um pouco maior. Que número é esse? O que você está fazendo ali? Você está aumentando a pressão interna do pneu, tá? E aquele número que aparece ali é um negócio chamado PSI. Que se for traduzir para o português, é alguma coisa como polegada por... pressão por polegada... Pascal por... Não, calma aí. Pressão por polegada quadrada. Eu não lembro o P do PSI. Deixa eu ver aqui. PSI. É pounds. É libra por polegada quadrada. Aí a gente precisa saber essa regra de conversão também. Porque não existe só essa medida, tá? Quais são as outras que em geral a gente vê? Foi nessa que eu tinha errado. Tá. Depois conseguiu corrigir. Legal. Eu não sei se... Acho que foi na anterior, né? Eu perdi um pedacinho do chat aqui. Tem uma outra unidade de medida. O pessoal escreve bar, tá? Que é um bar. O que é um bar, né? Na verdade, eu já vi em concurso também usar a letra B. Ou B, ou bar. A regra de conversão aqui é mais ou menos 14,5, tá? Para passar de PSI para bar. Cada sistema cada país usa o seu sistema. Então, você vai ler lá um manual de calibração do pneu, você vai pegar as instruções técnicas lá do fabricante, aí você vai ter que fazer uma calibração, né, daquele pneu. Uma outra questão que eu coloquei numa avaliação anterior era alguma coisa mais ou menos, eu não lembro exatamente os valores, mas era mais ou menos assim, no manual você tinha lá, eu vou chutar um valor aqui, tá? Eu não sei exatamente o valor, você tinha lá 200 bar no pneu, de pressão interna do pneu. Legal? Só que você tinha uma máquina, a máquina só media em PSI. Aí a pergunta era simples. Quanto que você tinha que botar naquele teu calibrador lá de pneu em PSI para dar a calibração certa aqui do pneu lá da máquina teoricamente agrícola que você está tentando calibrar o pneu, né? Então entendendo o problema? Tipo, se você errar a calibração aqui, você pode ou deixar o pneu murcho. Aí quem vai te explicar o que vai acontecer com a máquina, um trator, por exemplo, uma colheitadeira, se ela tiver com pneu murcho, vai ser o professor de máquinas agrícolas, tá? Eu já não tenho esse conhecimento. Quer dizer, não com a qualidade que o professor tem, né? Agora, se o pneu estiver cheio demais, também tem problema. Aí o professor de máquinas agrícolas é que vai te explicar direitinho, mas... Então é importante que você soubesse fazer aqui a calibração correta, né? Como é que a gente faz essa conversão? Do mesmo jeito que antes. A gente tem aqui a regra de conversão, né? 1 PSI para 14,5 bar.
Então, para passar de PSI para bar, a gente multiplica por 14,5 e para passar de bar para PSI, a gente divide por 14,5. Eu estou viajando aqui sozinho ou vocês estão me acompanhando? Fala comigo aí. Ah, que maravilha! Show de bola. Como não vou escrever as duas. Tá. Fala comigo o que você não tá conseguindo entender, que aí eu te ajudo. Fala aí, Alanzinho. Quando vocês não estiverem entendendo alguma coisa, vocês podem. Aí é bobagem, né, Yudi? Bora, todo mundo adulto aqui. Não, que Alanzinho falou, eu tô viajando aqui também. Alan falou. Você que falou. E vocês estão viajando, né? Não, quem estiver viajando aí, fala. Mas respira aí, esse negócio aí de fobia, nada a ver. Tá? Mas se tiver dúvida, você pede para eu parar. Ô, Mororó, não entendi isso aqui não, explica de novo, tá? Basicamente aqui, ó, eu tenho 200 bar e quero passar para PSI. Tipo, eu tenho uma maquininha lá que igual aquela maquininha do posto de gasolina, né? Tem uma maquininha bonitinha lá, né? Com um visorzinho aqui e tem um botãozinho aqui com menos, um botãozinho aqui com mais, geralmente tem outro botãozinho ali no canto. Aí aqui dentro tem um número. Só que esse número aqui tem PSI pequenininho aqui no cantinho, para dizer que a máquina calibra em PSI. Só que você está lendo um manual de um pneu lá que tem que falar, você tem que colocar 200 bar de pressão interna nesse pneu. Só que a tua máquina só mede em PSI. Eu não sei exatamente quantos botões. Acho que esse é um detalhe. Me interessam os botões onde você controla a calibragem, né? Você tem um botão com um menuzinho aqui e um botão com menuzinho e outro com maisinho aqui, né? E aí aqui você controla a calibragem do pneu em PSI, né? Deve ter, mas e se você não tivesse como? Imagina que tu tá lá, né? Você quer o caminho fácil, né, Alanzinho? Ou que você julga fácil. Você está calibrando lá o pneu. Você está lendo o manual técnico do pneu, está falando que você tem que calibrar ele com 200 bar de pressão interna. Estou chutando um valor aqui, não sei se esse valor está de acordo com a realidade, tá? Só que aí a tua máquina só calibra em PSI. Então, olha o problema que você está encontrando aqui. Você tem uma máquina que mede pressão em PSI, só que seu manual está medindo a pressão em bar. Você vai ficar desesperado com isso? Não, porque você sabe a regra de conversão, ou você pode pesquisar no Google, se digitar quanto que é um PSI em bar, tá? Aí ele vai dizer isso aqui, um PSI é aproximadamente 14 bar e meio, e aí então você já sabe que para passar de PSI para bar, você multiplica por 14,5, e para passar de bar para PSI, você divide por 14,5. Então calma aí, como aqui está em bar e eu quero calibrar em PSI, eu quero saber qual é o número que eu tenho que botar aqui para fazer a calibragem, tá? Então é só eu saber quanto que é isso daqui em PSI. Como para passar de bar para PSI você divide por 14,5, a conta que você pode fazer na calculadora mesmo é 200 dividido por 14,5. Vai dar exato? Não precisa. Precisa dar uma conta certa? Precisa dar uma conta certinha? Não, mas você precisa saber mais ou menos, ter uma estimativa, né? Isso aí virou
um pneu de bicicleta. Isso aí. E eu ainda escrevi bobagem aqui, tá, gente? É ao contrário, tá? Eu errei a unidade de conversão aqui. Fiz tudo errado. Sabia que estava alguma coisa estranha. É ao contrário. 1 bar que é 14,5 PSI. Então eu vou trocar aqui para ficar parecido. Pô, 200 PSI, vocês vão explodir o pneu aqui. Vou mudar os valores aqui para fazer sentido. Vou botar aqui alguma coisa como... Pode deixar os 200. Tá? Voltando aqui. Só que eu coloquei a regra de conversão errada aqui. Era ao contrário. É 1 bar que é 14,5 PSI. Tic-teco deu tilt aqui. Tá? Então eu tenho... Só que aí vai ser um grande pneuzão aqui. Vamos lá, 20 bar de pressão interna, tá? Eu quero passar para PSI. Aqui é o contrário, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui é passar de bar para PSI. E para passar de bar para PSI, eu faço essa conta aqui. Eu multiplico por 14,5. Agora sim, falando certinho, né? Então, eu multiplico e pronto. Fazendo essa continha aqui, 20 bar vezes 14,5, aí a gente vai ter 145, 290, né? É um pneuzão, né? Um pneu de foguete. 290 PSI de pressão interna, tá? Então você calibra lá a tua maquininha. É claro que eu botei esses valores aqui aleatoriamente, né? Não eu troquei aqui, botei 20. Porque na verdade eu tinha colocado estranho aqui a lei de conversão, coloquei invertido. É 1 bar que é 14,5 PSI, não ao contrário. Aí você calibra a tua máquina, então, para você medir esses 20 bar, aqui você tinha que calibrar para escrever 290, né? Um pneu de foguete aí. Se é muito, se é pouco, aí agora eu mesmo já não conheço muito. Entenderam, galera? Regras de conversão, né, para unidades diferentes, né? Então você grava a regra de conversão. Se for uma regra via unidade, é mais tranquilo ainda, né? Então aqui no caso 1 hectare para 10 mil metros quadrados, se tiver 1, então você sabe que é só fazer uma conta ou de vezes ou de dividir, no caso aqui por 10 mil, no caso aqui por 15, no caso aqui por 14,5, tá? E aí agora a gente consegue ir para a próxima etapa, mas até a gente pode ir, mas eu vou acabar perguntando uma outra coisa. Eu quero que vocês me respondam se faz sentido isso daqui. Faz sentido eu perguntar a pessoa que fala uma coisa do tipo... Quantos metros vale 1 hectare? Vocês conseguem responder isso aqui? Explico sim, Yuri. Espera só um minutinho. Aí, então, eu esperava que vocês respondessem isso, só para dizer que essa pergunta aqui não faz o menor sentido, tá? Não faz o menor sentido. Porque metros mede a grandeza que se chama distância, né? E hectare é uma medida que mede área. Então, uma das primeiras coisas que vocês têm que começar a maldar agora
é que não faz sentido eu usar unidades de grandezas diferentes para medir a mesma coisa. Aqui eu poderia perguntar quantos metros quadrados vale um hectare. Aí agora faz sentido, porque metro quadrado é unidade de área e hectare também. Para a mesma grandeza, existem várias unidades de medida. Podem existir, até uma que a gente mesmo invente. Lembra do triangulinho da aula passada? Porém, unidades de medida para grandezas diferentes, aí já não faz muito sentido. Metro é só comprimento, exatamente. Tem algumas questões que são usadas na agricultura e também nas construções que podem confundir um pouco, né? Por exemplo, eu já ouvi dizer que mede quantos litros de semente A, eu não sei de que cultivar cabe em 1 hectare, né? Hectare é a área. Tem gente que mede semente em litros, né? Aqui, litro é volume. São grandezas diferentes, mas ele não está perguntando quantos litros vale 1 hectare, né? Ele está perguntando quantos litros de semente cabe em 1 hectare, né? Vocês têm que prestar atenção que a pessoa não está medindo a área com volume. Ela pega lá um montão de sementes, né? Enche lá os pacotes lá, as garrafas de refrigerante de semente, e ela, por experiência do mundo, sabe que aquela garrafa lá que tem 1 litro de semente, do jeito que ela sabe semear o terreno, ela consegue semear, sei lá, meio hectare, 0,25 hectare. Aí o que ela está fazendo é uma comparação entre o volume de semente que ela consegue comprar, que ela tem que comprar para poder plantar nesse hectare. Ela não está fazendo medidas de área com volume, tá? Então a gente tem que se atentar a esse fato. Pressão mede com PSI, mede com bar, mede com quilopascal, mas não mede com quilos, quilogramas, né? Não mede com arroba, né? Não faz sentido medir pressão com metro quadrado. Vocês estão entendendo? Mas faz sentido perguntar quantos litros de semente cabe em 1 hectare, porque aqui eu não estou fazendo uma medição, eu estou fazendo uma comparação devido à experiência do agricultor, né? Ou que ele mesmo sabe, ou que ele leu em algum lugar, no caso, né? Foi, Rani, o que ele comentou? A gente tem 10 minutinhos aí antes de eu migrar para a próxima etapa. Você lembra o que ele comentou exatamente? Ih, professor, aí tu pegou, hein? O que o cara falou exatamente? Se não souber exatamente, fala aí mais ou menos o que você entendeu, que a gente pode falar alguma coisa. Que alguns produtores utilizam esse método. Sim, é comum. É comum. Apesar de eu também ter visto que tecnicamente, né, é muito usado um negócio chamado também PMS, né? Que chama peso de 1000 sementes, né? E aí, tipo, exatamente, é uma unidade específica que algumas pessoas combinaram entre si.
Mas aí tem que lembrar, né, que quando a gente cria uma unidade específica entre as outras pessoas, entre pessoas, a gente acaba e essa unidade é diferente da padrão, o que vai acabar acontecendo é que vai ter uma regra de conversão aqui entre elas. Essa ideia toda, eu estou explicando aqui, a gente tem 8 minutos, então dá para eu prosseguir. A única coisa que a gente tem que saber fazer é o seguinte: se a gente chegar num lugar novo para trabalhar, a gente tem que consultar o corpo técnico daquele lugar, né? Pode ser os agricultores mais antigos, se tiver escrito em algum lugar, ótimo. Você tem que consultar as pessoas que combinaram essa unidade de medida para você saber o que está fazendo, para você poder criar uma regra de conversão entre o valor que você sabe está acostumado a trabalhar e o valor que eles usam. Mas aí, gente, eu tô falando tudo isso porque a partir desse momento, quando a gente está comparando duas unidades de grandeza diferentes, a gente pode começar a falar em medidas compostas, tá? Como assim, Mororó, medidas compostas? Que negócio é esse aí que você está falando? É bem simples. Vamos voltar. Já que eu falei lá do exemplo do litro de semente, só para constar, eu vou continuar falando dele. Vamos supor que a determinada semente, mais uma vez, eu não tenho noção das medidas exatas, né? Vamos dizer aqui que, sei lá, 20 litros de semente cabem num hectare da semente A, tá? Porque esse volume ele muda de acordo com a semente, né? Tem semente maior e menor e tal. Aí uma forma específica de dizer isso, lembrando, eu não estou medindo volume, área com volume, isso não faz sentido. Mas eu estou dizendo que 20 litros daquela semente conseguem plantar 1 hectare dentro do manejo correto, tá? Uma forma eficiente de escrever isso é dizer que aquela semente específica ela tem uma proporção de 20 litros por hectare. Posso até botar uma setinha aqui agora. Uma outra forma de dizer a mesma coisa é 20 litros por hectare. E eu já vi muito texto escrevendo por aí assim: 20 litros vezes hectare a menos 1. Todas essas formas de escrita aqui querem dizer a mesma coisa. Então apareceu isso, ou isso. Na verdade, essas 4 frases aqui, essas 4 formas de escrever, elas estão querendo dizer a mesma coisa. O quê? Elas estão querendo dizer que para cada 1 hectare de plantação, de área, você precisa de 20 litros de semente. E daí, se vocês pararem para perceber, isso daqui é bem parecido com aquelas regras de conversão que a gente está colocando aqui. Só que aqui agora já não é mais uma regra de conversão, porque eu estou trabalhando com grandezas diferentes. Porém, a forma de fazer a conta matemática aqui é a mesma. Se para varrer 1 hectare você precisa de 20 litros, se você tiver você já sabe então que para, entre aspas, né, converter o hectare para litro nessa situação, ou de maneira mais inteligente,
Para comparar hectare com litro aqui, você tem que fazer uma multiplicação por 20, se quiser comparar a área com o volume de sementes. Fazendo uma multiplicação por 20, né? Funciona do mesmo jeito. E se você quiser comparar o volume de semente com a área de plantação, aqui você divide por 20. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou ensinando para vocês 3 coisas diferentes, mas que funcionam matematicamente da mesma forma. Todos funcionam via regra de 3, né? Via regra de conversão. Então, por exemplo, se eu tiver um terreno de 4,3 hectares, né? Eu consigo saber quantos litros de semente eu tenho que comprar, né? Claro, né? Se o comércio da região vende sementes em litros, né? Como é que eu consigo saber isso? Com essa pequena regra de conversão aqui, entre aspas, nessa regra de comparação, que seria o melhor dito, dizendo que para comparar hectare com essa semente específica aqui, você tem que multiplicar por 20, né? Então aqui, para você conseguir saber quantos litros de semente você tem que comprar, basta que você multiplique 4,3, porque está em hectares, né? Eu quero comparar com litro, por 20, nesse exemplo. E aí aqui vai dar 86 litros de sementizar, né? Cultivar, eu não sei o que vocês estão plantando. Deu para ter uma ideia, galera, do que a gente vai fazer aqui agora? Legal, legal. Aí essa medida, a gente chama essas medidas que tem 2 unidades de grandeza, quer dizer, a gente, né? A gente e eu, Mororó, e eu espero que agora vocês também. Minha chamada vai terminar em 1 minuto, mas a gente faz uma pausa de 5 minutinhos aí para tomar um café, beber uma água aí no banheiro, para a gente tentar fazer. Eu vou falar mais um pouquinho disso e aí a gente vai fazer alguns exercícios. Tá beleza? O link é aquele do Moodle, tá? Mesma coisa. Vocês não esqueçam de tentar acessar por lá e caso alguém não consiga, manda o link. Fui, que eu vou cair. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Basicamente, eu estava dizendo para vocês, ensinando para vocês 3 coisas diferentes, né? A primeira coisa que eu estava ensinando é como é que a gente passa múltiplos e submúltiplos, né, da mesma medida da mesma grandeza, é óbvio, né? Só que com a medida igual, né? Então você está trabalhando com 1 metro, aí você vai passar para quilômetro, para centímetro e por aí vai. A segunda coisa que eu ensinei é que a transferir unidades de medida diferentes, e é óbvio, para a mesma grandeza, né? Então assim, se você aqui na verdade, por exemplo, eu poderia até pôr um igual, tá? Porque eu estou medindo aqui comprimento e aqui também eu estou medindo comprimento, tá? Então tanto faz aqui um igual. A área aqui, né, eu poderia colocar assim, né? Que eles medem a mesma grandeza. Agora, a partir desse ponto, eu estou usando grandezas diferentes, né? Eu estou comparando, na verdade, no caso aqui, volume com área. Então, eu não posso dizer aqui que é igual, né? Não faz muito sentido, né? Mas aí eu boto um tio aqui para dizer que eles são proporcionais. Em outras palavras, a gente pode aplicar a regra de 3. E no fim das contas, apesar de serem 3 raciocínios diferentes, o funcionamento mecânico da coisa, a matemática por detrás da coisa é a mesma, tá? Então você
aprendeu a fazer a mesma conta, só que em 3 situações diferentes. Essas unidades de medida aqui, que elas têm, essas unidades entre aspas, né? Essas medidas de comparação aqui, que são expressas ou desse jeito ou desse jeito, eu, Mororó, costumo chamar de medidas compostas, porque elas têm 2 unidades de medida diferentes, né? A gente pode brincar com isso, né? A gente pode, dependendo do contexto, aqui na verdade eu estou comparando litro com ar, então eu posso criar infinitas medidas compostas, né? Mas tem algumas que são mais conhecidas. Então, assim, por exemplo, uma delas é a velocidade, tá? Velocidade, que é a relação de distância percorrida pelo tempo. Então, quando eu coloco aqui um objeto, ele tem uma velocidade de 45 quilômetros por hora, eu estou usando uma medida composta aqui, né? Então, velocidade é a grandeza e a unidade de medida composta é quilômetro por hora. Mas o que isso quer dizer? Que cada 1 hora equivale a uma distância percorrida de 45 quilômetros. Então, a própria unidade está dizendo para a gente qual é a regra de conversão, né? Então, aqui, claro, aqui é para um objeto específico, né? Que está a essa velocidade de 45 km por hora. Então, se eu quiser comparar a velocidade desse próprio objeto com o tempo que esse objeto está fazendo, aliás, se eu quiser comparar a distância percorrida desse objeto com o tempo que ele leva para percorrer essa distância, a gente já tem aqui uma mini regra de conversão para esse objeto, tá? Então a gente vai ter as mais variadas unidades compostas aqui para velocidade. A velocidade em geral ela vai ser medida em distância, quer dizer, em geral não sempre, né? Em distância por tempo. Tem uma outra unidade de medida composta que acaba ficando famosa também, que é a densidade, tá? Essa densidade, unidade de medida da densidade, em geral, ela vai ser a relação da massa pelo volume. Aí, por exemplo, a água, ela tem a densidade da água. A grosso modo é 1 grama por centímetro cúbico. Ou 1 quilo por litro, né? Deixa eu só... Beleza. Aqui você está vendo então uma unidade de 1 grama. Olha, GM, que viagem. Você tem aqui 1 grama por centímetro cúbico. Grama é a unidade de massa, centímetro cúbico, unidade de volume, né? O que seria a densidade? O quanto de matéria aquele objeto, né, aquela substância está ocupando por unidade de volume, né? Se ela for mais concentrada, ela é mais densa. Se ela for menos concentrada, ela é menos densa, né? Então, aquela brincadeira lá do que pesa mais, né? 1 quilo de penas ou 1 quilo de chumbo. Eles pesam a mesma coisa, mas só que o chumbo é muito mais denso do que as penas, então ele vai ocupar um espaço muito menor para pesar a mesma coisa, né? Então, independente da unidade que você use, a forma de trabalhar aqui vai ser a mesma. Então, aqui, na verdade, é a relação de 1 para 1, né? 1 grama de água pesa 1 centímetro cúbico, né? Então, aqui, se você quiser saber qual volume de água é ocupado por ao contrário, né? Se você quiser saber quanto pesa
uma caixa d'água que está ocupando um volume de 100 centímetros cúbicos, né? A relação é igual, é que você não precisa fazer nada. Geralmente ao invés de grama por centímetro cúbico, a gente usa outra unidade também que é bem interessante. Quilos por litro, né? Também quilo é massa e volume é litro. Litro é volume, né? E tem uma outra unidade, uma outra medida composta, uma outra grandeza composta, né? Falei aqui de densidade, falei aqui de velocidade. Tem uma outra unidade composta famosa que é a vazão, né? Aí vocês vão trabalhar com vazão, se você estiver trabalhando com irrigação, né? Se você quiser saber quantos litros de água você tem que aplicar em determinado espaço de tempo, né? Então, a vazão é realmente essa relação, né? Essa medida do volume pelo tempo. Eu já vi alguns exercícios falando em massa pelo tempo, mas o formal mesmo é volume pelo tempo. A gente pode trabalhar com esses exercícios daqui a pouquinho. Essas são unidades compostas assim famosas, né? Que são bem conhecidas, acabam aparecendo bastante. Mais uma vez, todas elas, a maneira de trabalhar vai ser através dessa comparação aqui. E daí, uma das coisas que é muito que a gente vai ganhar o poder de fazer a partir de agora é fazer nossas próprias regras de conversão, tá? Uma coisa que eu posso ensinar vocês a fazer nesse momento é o seguinte: quilômetro por hora é unidade de quê? Qual é a grandeza que é medida pela unidade quilômetro por hora? Aquele momento de você responder. Quilômetro por hora é uma unidade medida, que mede uma grandeza. Que grandeza é essa? O que é medido o que é medido em quilômetros por hora? Não escreve todo mundo ao mesmo tempo não, porque senão eu não consigo ler. Vi. Prova de bandidos. Tchau. Beijo. Com certeza, Rani, é medida de velocidade. Por quê? Porque a distância é uma razão de distância por tempo. Só que acontece. E metro por minuto? Também é uma unidade medida, né? Composta, porque ela é utilizada com duas unidades de medida separadas, né? Metro e minuto. Essa unidade de medida metro por minuto aqui também é uma unidade de medida de velocidade. Vocês concordam? Legal. A gente já está aprendendo tanta coisa de fazer conversão de unidades que agora a gente é capaz de responder a seguinte pergunta: 1 quilômetro, claro, sem usar nenhum artifício de internet, de consulta, né? A gente já tem conhecimento para poder responder a seguinte pergunta: 1 km por hora equivale, tranquilo, Alan, de boa, a quantos metros por minuto?
Obrigado. A gente já é capaz de transformar nossa unidade composta de velocidade quilômetro por hora numa outra unidade composta metro por minuto. Eu vou ensinar vocês como, e vocês não vão acreditar no quanto é tranquilo fazer isso. 1 quilômetro por hora significa dizer que eu estou pegando 1 quilômetro e dividindo por 1 hora. É uma das interpretações que a gente pode ter aqui dessa unidade de medida. Até aí, todo mundo entende o que eu acabei de escrever? Massa, legal. Agora, da aula anterior, a gente sabe que 1 quilômetro são 1000 metros. E agora, esse quilômetro que está aqui em cima, ele já virou o metro daqui da outra unidade que eu quero encontrar. E 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos. Eu não falei de unidade de tempo, né? Mas é uma unidade que pula de 60 em 60, né? Espero que todo mundo saiba ver hora em relógio de ponteiro aqui. E agora essa minha hora virou minuto, que era justamente o que eu queria aqui. Só que agora sobrou 1060, 1000 dividido por 60. Se eu pegar a calculadora e dividir 1000 por 60, a gente vai encontrar um valor aproximado de 16,67, arredondando, tá? Quando eu divido 1000 por 60, né, dá 16,67 aproximadamente. Só que as unidades de medida mudaram para metro por minuto. O que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de descobrir uma regra de conversão que passa de quilômetro por hora para metro por minuto. Eu posso então dizer que 1 quilômetro por hora equivale a mais ou menos, né, aproximado, a 16,67 metros por minuto. Ah, mas para que serve isso? Exemplo. Um exemplo aqui interessante, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho um legal aqui. Cadê meu exercício? Achei. Não achei não. Calma aí. Olha que legal. Um trator completa um percurso em Jaque, toma cuidado, já que tocou no assunto, vamos lá. Quando você divide 1000 por 60 na calculadora, o resultado que dá é 16,666666, dependendo da sua calculadora, ela vai parar em algum ponto aí, e aqui não vai ter esse pontinho, vai dizer que aqui é 7. Tá? Na calculadora. Isso quer dizer que o resultado de fato da divisão é 16,666666. Tranquilo.
Eu vou dizer para vocês como é que vocês têm que pensar para fazer aproximações, tá? Para arredondar números, que é o que a gente costuma fazer, a gente primeiro escolhe quantas casas decimais a gente quer na nossa resposta. Ah, Mororó, por algum motivo lá do meu trabalho eu quero 2 casas decimais na minha resposta, ou seja, 2 casas depois da vírgula, tá? Para você poder arredondar esse valor, você tem que ir um pouco mais além e olhar a casa decimal da frente, no caso a terceira casa decimal. Como a terceira casa decimal desse número é maior do que 5, esse 66 ele está mais perto de esse monte de decimal aqui, ele está mais perto do 67 do que do próprio 66. Então, a regra que a gente usa é a seguinte: quando a casa que a gente usa para arredondamento é maior do que 5, a gente faz a aproximação para cima. Então isso aqui vai virar 16,67. Aí eu uso essas 2 casas decimais. Poderia ser que a minha divisão tivesse dado alguma coisa do tipo 16, outro exemplo aqui agora, tá? 43, 8, 48, 3, 7, 3, 3, 3, 3, 3, reticências. De novo, aqui eu vou escolher quantas casas decimais eu quero. Quantas casas decimais eu quero que tenha a minha resposta? Ah, Mororó, 2 de novo. Legal. Se são 2, eu vou ter que olhar, a terceira casa decimal aqui, a terceira casa depois da vírgula. Como a terceira casa depois da vírgula é 3, ela é menor que 5, que está bem na metade do caminho entre o 48 e o 49. Como o 3 é menor que a metade do caminho, que seria 5, né? Esse monte de decimal aqui, ele está mais perto do 48 em si do que do 49 propriamente dito. Então, o arredondamento desse cara aqui, ele vai ficar 16,48. Entendeu, Jaque, como é que você faz esses arredondamentos aí? A minha calculadora, a minha mesmo, deu isso aqui tudo. E lá no final parou em 7, porque ela já tinha arredondado. Mas eu não quero o arredondamento da calculadora, eu quero o meu arredondamento só com 2 casas decimais. Aí eu olho a terceira e uso a regra, né? Então, legal, falamos aí de arredondamento, né? É sempre interessante. E aí vamos fazer exercícios, né? Eu acabei pegando um exercício aqui que não era exatamente o que eu queria no início, mas agora vai ser. Um trator completa um percurso de 300 metros em 98 segundos. O velocímetro do trator mostrou 13 quilômetros por hora. O velocímetro está bom? Ele está correto? Ele está marcando certo? Boa questão de prova, inclusive. Prova, entre aspas, né? Nossos questionários aí legais. É uma questão bacana, boa para a gente trabalhar. Só para mostrar o que tem a ver com velocidade, né? O nosso problema lá.
Por mais que, assim, você pode ser um aluno que está em três momentos. Você pode ser o aluno que olhou e falou, sei exatamente o que fazer e vou fazer. Você pode ser o aluno que está no momento que é assim, sei o que fazer, mas não sei como fazer. E você pode ser o terceiro tipo de aluno e falar assim, meu Deus, não sei nem por onde começar. Vamos lá. Para a gente desconfundir, a gente primeiro tem que olhar, tem que saber do que o problema está falando, né? E o problema está falando de, bom, você podia ler aqui, né, velocímetro, né? Mas se você quisesse olhar direto para o número, você está vendo esse símbolo aqui. Aí lembra, quilômetro vezes hora elevado a -1, esse -1 aqui é só uma maneira de dizer que é quilômetro por hora, tá? Se é quilômetro por hora, ele está falando de qual grandeza? Pode responder aí, mas não responde todo mundo não, tá? Ao mesmo tempo, que senão eu não consigo ler. Isso aqui é quilômetro por hora. Qual é a grandeza que isso aí está medindo? Já fiz essa pergunta antes. Velocidade, legal. Vamos lá. Tem duas coisas acontecendo, tá? Tem duas coisas acontecendo. Tem o velocímetro do trator, que está medindo a velocidade, e tem os dados de percurso do trator que você anotou lá. Eu sei que você estava lá dirigindo o trator, andou 300 metros e mediu lá no relógio que ele levou 98 segundos para isso. Se o velocímetro tiver bom, o que faz um velocímetro bom, né? vamos começar, né? Vamos começar por aí. O que faz um velocímetro bom? O que faz um velocímetro que está funcionando perfeitamente? Bora, gente, vamos participar aí. Vocês têm o aparelho e vocês têm a realidade. Já viu aquele meme? Expectativa e realidade? O que faz um velocímetro que está funcionando direito? Mede a velocidade certa, beleza. Se esse velocímetro tiver certo, então se ele tiver certo, né, de verdade mesmo, medindo certinho, a velocidade que o aparelho marcou tem que ser igual à velocidade que foi percorrida na realidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar a velocidade que o aparelho marcou. Aqui é uma dúvida, eu não sei se é igual, tá? Eu tenho que ver qual a velocidade que o aparelho marcou. Tenho que descobrir qual é a velocidade verdadeira do trator e ver se bate e ver se eles são iguais. Se eles forem iguais, o velocímetro está funcionando. Se não, tem alguma coisa errada com o velocímetro. Como é que eu vou calcular? Como é que eu calculo
a velocidade na realidade? Eu sei que o aparelho ele está marcando 13 quilômetros equivalendo a 1 hora. Só que na realidade eu sei que o meu trator andou 300 metros por 98 segundos. Eu posso comparar essas duas velocidades aqui do jeito que elas estão? A resposta é não, porque aqui eu estou medindo a distância em quilômetros e aqui eu estou medindo a distância em metros. Aqui eu estou medindo o tempo em horas e aqui eu estou medindo o tempo em segundos. Então, o que eu tenho que fazer? Passar essa velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo, para ver se eu consigo valores iguais, ou pelo menos aproximadamente iguais, né? Como é que eu passo de quilômetro por hora para metro por segundo? Vamos lá. 13 quilômetros são 13 mil metros. 1 hora primeiro são 60 minutos, né? Porque multiplica por minuto. Só que o tempo aqui está em segundo, então eu tenho que passar 1 hora para segundo. Essa hora em segundos vai dar 3.600 segundos. Na tua conta o velocímetro tá bom. Boa, Rani. Vamos verificar. Eu não fiz ainda. Essa velocidade aqui, então, de 13 mil metros por 3.600 segundos, eu estou dividindo agora, tá? 13 mil dividido por 3.600 deu 3,61 aproximadamente. Esse cara aqui deu 13,61 metros por segundo. A velocidade do trator, na realidade, é 300 dividido por 98. Se eu dividir lá... Opa, eu fiz besteira aqui, é 3,61. Agora tá certo. E se eu dividir... E se eu dividir aqui 300 por 98, dá 3,06 metros por segundo, aproximadamente. Pergunto: as velocidades medidas pelo aparelho e a velocidade que o trator percorreu na realidade são a mesma? Veja só, aproximada assim, mas assim, ele está perguntando se o velocímetro está bom, né? Para estar bom, ele tem que estar medindo a mesma coisa, né? Então não está bom, né? Na verdade, nesse caso específico, a gente não precisa entrar em detalhes, tá? Mas ele geralmente vai marcar um valor diferente, porque dependendo do solo, o trator ele dá uma patinada no solo, tá? Aí quando o pneu dá uma patinada, ele acaba rodando mais do que ele realmente, marcando que ele andou mais do que ele realmente andou, tá? Então ele vai sempre dar uma velocidade um pouquinho maior mesmo, se o pneu patinar, né? Então assim, se fosse para medir precisamente, se o seu trator tivesse sem patinar, sem nada, o velocímetro não estava bom não.
Mas provavelmente essa diferença aqui aconteceu porque o pneu deu uma deslizada no solo. Tá bom? Então assim, se fosse para responder, o velocímetro não tá bom não. Se você passar o contrário, né, Jaque, de metro por segundo para quilômetro por hora, né? É outro jeito de fazer. Velocímetro não dá bom não. Vamos fazer um outro exercício. Calcular a vazão em litros por minuto de um pulverizador que apresenta 25 bicos na barra de pulverização. Eu vou explicar isso aqui, tá? Se vocês não entenderam. Sendo que a vazão média de... Aí não, né? Sendo que a vazão média de cada bico é 145 ml por 15 segundos. A cada 15 segundos eles cospem 145 ml. Vou explicar o que está... Enquanto vocês leem, eu vou fazer um pequeno desenhozinho aqui. O pulverizador está jogando determinado produto, tá? Pode ser um defensivo agrícola, enfim. Pode ser um fertilizante foliar, não sei. Aí os professores da área técnica vão explicar isso melhor. Eu tenho aqui uma barra de pulverização que é nada mais, nada menos que uma barra com várias saídas e cada saída pulveriza um pouquinho do defensivo, né? Pulveriza um pouquinho do fertilizante, a gente não sabe exatamente o que é. Essa barra especificamente, ela tem 25 bicos no total. Ou seja, tem 25 bicos saindo líquido aqui. Cada um desses bicos jorra 145 ml a cada 15 segundos. Ele quer saber quantos litros no total por minuto essa barra de pulverização ela está mandando para fora. Vocês entenderam agora o contexto da questão? Não voa não, vem comigo. Vamos lá. Eu quero saber qual o volume total que esse pulverizador ele está mandando para fora, tá?
cada bico do pulverizador está mandando 145 ml a cada segundo. Então, eu poderia escrever isso aqui dessa forma, tá? Um bico, ele manda 145 ml a cada 15 segundos. 25 bicos vão mandar quantos ml? Regrinha de conversão, né? Um bico, 145 ml, então está multiplicando por 145. Então, 25 bicos, para eu saber qual é o volume que está sendo mandado para fora, eu também multiplico por 145, né? Então, eu vou ter 25 vezes 1, 4, 5. 3625L, beleza. Então, eu tenho 3.625 ml. Só que isso está acontecendo em 15 segundos, né? Ou seja, a cada 15 segundos eu estou mandando para fora com esse pulverizador 3.625 ml a cada 15 segundos. A gente pode fazer uma regra de 3, se vocês quiserem, ou pode continuar aqui com a regra de conversão. Isso aqui, deixa eu ver, 3.625 dividido por 15, dá 24167, pode ser assim. Só que o que acontece? A resposta já está aqui, né, gente? Isso aqui é vazão, ó, volume por tempo. Ele quer que você calcule a vazão em litros por minuto. Para essa vazão aqui virar litros por minuto, é só você converter as unidades, cada uma delas, né? Vamos lá. 3.625 ml vão virar 3,625 litros. E esses 15 segundos, para virar minuto, eu tenho que dividir por 60, né? 15 dividido por 60 é 0,25. Minutos. Agora que já está o volume em litros e o tempo em minutos, se eu dividir os dois valores, a minha unidade ela vira litro por minuto. Dividindo aqui de novo na calculadora. 3.625 por 0,25, a gente encontra 14,5 litros por minuto. O que isso quer dizer? A cada minuto que passa, esse pulverizador está jogando 14,5 litros de produto, ou provavelmente um produto mesmo, em cima lá da plantação. Deixa eu ver uma coisa aqui. E aí, vamos fazer mais uma? Litro. Deixa eu achar mais uma questão aqui para nós. Ó, essa aqui eu acho que é legal. Uma dúvida de ponto e vírgula. Tá. Às vezes se usa, às vezes se por ponto da... legal. O problema tem tudo a ver com essa aula, Jaque. O problema é o seguinte.
o mundo inteiro, ou o mundo quase todo, combinou que você ia usar vírgula como separador decimal. Então vamos lá, vou tirar essa dúvida. O mundo inteiro, quase o mundo inteiro, combinou que a gente usar vírgula para separador decimal e é usar ponto para separador de milhar, né? O mundo quase todo. Então, por exemplo, o mundo quase todo, isso aqui é 14.100. Enquanto isso aqui é 14,1. Como eu disse, o mundo quase todo combinou desse jeito. Menos aqueles outros países que produzem a maioria das calculadoras, né? Nos países na maioria, acho que nos Estados Unidos e em alguns países de língua inglesa, essa separação ela é invertida. Então o cara usa a vírgula para separar os milhares e usa o ponto para separação decimal. Pô, Mororó, como é que eu vou saber a diferença? Depende de depende da sua calculadora, né? Faz um pequeno teste com ela, tá? Faz um pequeno teste com ela. Vamos ver se a gente... o pequeno teste que você pode fazer é dividir 5 por 2 na calculadora. Vamos lá, eu estou ensinando a descobrir se a sua calculadora fala a língua da maioria do mundo ou se ela segue o padrão inglês, o padrão americano de separação, tá? Divide 5 por 2 na calculadora. Se ela responder 2,5, a gente sabe, né, que 5 dividido por 2 é 2,5, né? Se ela der 2,5 é porque ela está usando a vírgula para separar a decimal, né? Agora, se a tua calculadora der de resultado 2,5 com ponto, ela está falando ao contrário, né? Então você tem que usar ponto na tua calculadora para falar de decimal. Se ela der 0,5, ela está na linguagem correta. Então você não precisa se preocupar. Pelo menos eu imagino que seja assim. Deixa eu ver, a minha calculadora aqui é 5 dividido por 2, ela usa vírgula. Então ela fala em linguagem comum, né? A língua correta das separações, essa correta, né? A língua que a maioria usa. Também tem a científica que dá 2,5. Então, a científica que você está usando já, que ela usa linguagem inglesa. Então ela está usando pontos para separar decimal. Então quando você for lá fazer as contas, né, você vai ter que ficar esperta nisso. Se a tua calculadora científica der como resultado 30,468, você tem que ter em mente que o resultado é 30 inteiros e 468 milésimos, né? Aí você tem que tomar só cuidado na hora que você for digitar em algum lugar. Por exemplo, nas minhas atividades, as respostas são todas em língua padrão, né? A língua que usa no Brasil. Então, desse jeito aqui, tá? Então, a gente usa vírgula para separar decimal. Se a tua calculadora deu isso daqui, na hora que você for responder minha atividade, você tem que escrever isso daqui, a tua calculadora científica, né? Porque se você responder isso aqui lá na minha atividade, você ao invés de estar dizendo que deu 35 inteiros e 468 milésimos, você está dizendo que deu 35.468. Aí é só ficar esperto, faz essa continha aí e descobre o que a sua calculadora está falando. E na hora de escrever as minhas atividades, lembra que está escrito em linguagem Brasil, né? BR.
Pronto, eu acho que eu acabei de salvar vidas hoje. Se eu não me engano, é uma das reclamações mais recorrentes que os professores das áreas técnicas fazem. Pô, os alunos sempre erram isso, fala com eles e tal. Bom, tô falando. Tô falando. Vamos fazer uma saideira, que a nossa aula já acabou, praticamente. Qual era a vazão de cada 100 metros? Qual é a vazão? 50. Estou vendo aqui uma questão, tá? Procurando uma questão pra gente. Fazer uma simples aqui. Deixa eu ver se eu acho uma bem tranquilinha. Essa é legal. Vamos lá. 20 plantas de milho ocupam um espaço de 35, 7 vezes 3, 21, 35, 37, vou botar aqui, 37 metros quadrados. Quantas plantas de milho ocupam 1 hectare? A saideira aí para nós. Olha essa frase aqui e nota que ela é o mesmo que dizer que a densidade de plantas por área é 20 por 37 metros, né? Então a gente pode dizer, fazer uma equivalência aqui, que é esta: 20 plantas equivalem a uma área de 37 metros quadrados. Ele quer saber a mesma coisa em 1 hectare. Tem algumas formas de fazer isso. Eu vou fazer assim. Eu sei que 1 metro quadrado, aliás, 1 hectare equivale a 10.000, ó, usando ponto aqui, ó, do jeito Brasil, tá? A 10.000 metros quadrados. Então eu sei que para passar de hectare para metro quadrado, eu multiplico por 10.000, e para passar de metro quadrado para hectare, eu divido por 10.000. Eu quero que esse metro quadrado aqui vire hectare para eu poder responder a pergunta. Então eu deixo 20 plantas quieto
e mexo nesse 37 metros quadrados dividindo ele por 10.000. Se eu fizer isso, eu vou passar esse valor de 37 metros quadrados para hectare. Dividir por 10.000 é trazer a vírgula para trás 4 casas, então a gente vai ter 0,0037 hectares. Boa, Hélio, isso mesmo. Aí a diferença aqui do ponto e do vírgula no modo BR, tá? A sua calculadora científica já daria aqui 0,0037. Bom, eu posso simplesmente agora dividir esse 20 por 0,0037, porque isso aí vai dar o resultado em plantas por... É o que, menina? Não deu nenhum dos dois? Como assim? Para eu saber quanto que é isso aqui em unidade, é só eu dividir 20 por 0,0037. Fazendo aqui na calculadora, deu... Agora deu um número aqui quebrado, né? Vou arredondar para 2 casas, não vou arredondar para 2 casas decimais, não. O resultado aqui, só mostrando aqui num canto para vocês, um resultado 20, o resultado dessa divisão aqui, 0,0037. Calma, vou dizer agora. O resultado dessa divisão aqui deu 5.405,41, se arredondar. Me perdi aqui. 5.405,41 arredondando, tá? O que era por 37? Por que não por 37? Porque, veja, ele quer saber quantas plantas cabem em 1 hectare. Aí eu quero saber a relação plantas por hectare. A relação que ele me deu foi de plantas por metro quadrado. Aí o que eu estou fazendo? Eu passei esses 37 metros quadrados para hectare. E agora estou dividindo. Esse é o motivo. Aqui deu 5.405,41 plantas por hectare, tá? Como a resposta aqui já é o número total de plantas, eu não vou dizer que tem 0,41 plantas, porque não faz sentido, né? Plantei 0,41 pé de milho, né? Não tem como. Então, vamos deixar aqui plantas por 1 hectare. É claro, se ele quisesse saber mais hectares, né, aí você usava esse 0,41 aqui. Por exemplo, isso aqui vai dar a diferença, a cada 10 hectares, isso aqui vai dar a diferença de 4 plantas a mais, né? Esse é um jeito de fazer. Tem um outro jeito que demoraria um pouco mais, que é já dividir o 20 por 37 aqui. Aí você acharia a taxa de planta por metro quadrado, né? Aí depois você faria a conversão, 20 sobre 37 planta por metro quadrado, passaria esse 1 metro quadrado para 10.000 hectares de novo, e aí faria uma segunda conta. Dá no mesmo, né? Só muda a ordem das contas que a gente está fazendo. Então acho que por hoje fechou, né, galera? Estamos aí, 10h05 já, passamos um pouquinho do horário, mas vale a pena. Aproveite, hoje mesmo tem uma lista nova, vai ter uma lista nova para vocês desse assunto, viu? Qualquer coisa, consultem a Sabrina no horário de atendimento dela ou aquele nosso horário que a gente combinou. Belezinha? Ok. Então valeu, gente. Fiquem tranquilos.
Valeu, Mimi. Prazerzão estar com vocês. Aula legal, aula bacana. Aí agora a gente se encontra na próxima sexta. Estou planejando uma aula junto com o professor Eduardo, viu? Então é isso. Abração para vocês, se divirtam e até semana que vem. Fui!